Agora você pode estar se perguntando, quais são as causas para esses vários tipos de dores nas costas? Podemos relacionar que as principais são exercícios praticados de maneira errada ou com carga muito alta, má postura, sedentarismo, hérnia de disco. A hérnia discal ou hérnia de disco, para além de provocar dor, pode também desencadear alterações neurológicas. Os sintomas são provocados pela compressão e inflamação dos nervos ou da medula e variam bastante de acordo com a localização da hérnia. De uma maneira mais específica dessas possíveis localizações das hérnias, vou explicar sobre os dois tipos. A hérnia discal cervical, que pode ocorrer dor cervical, conhecido como cervicalgia, ou dor irradiada ao longo do braço, por vezes até a mão, braquialgia ou cervicobraquialgia. Espasmos e dores nos músculos do pescoço, dor no ombro e braço, descrita pelos alunos como uma ardência ou uma queimação, dor nas costas, como uma pontada ou fisgada. Para além desses sintomas, é também possível a ocorrência de dor de cabeça, formigamentos, adormecimento, alterações na sensibilidade e fraqueza muscular do membro afetado. Na hérnia discal lombar, o sintoma mais frequente é a ciatalgia ou dor ciática. É uma dor aguda que irradia para a face lateral ou posterior de uma perna, até o pé. Para além da dor ciática, também pode verificar-se os formigamentos, adormecimento, alterações na sensibilidade e fraqueza muscular do membro afetado. Mais raro é a dor irradiar pela frente da coxa, sem ultrapassar o joelho, nos casos em que estão envolvidos outras raízes nervosas lombares. Uma outra causa para essas dores é a artrose. A artrose é um problema crônico das articulações que causam pouco a pouco uma destruição de uma cartilagem. As articulações são submetidas a forças de tensão e compressão significativas durante a vida, e esse processo degenerativo aumenta com a idade, afetando geralmente pessoas a partir dos 40 e 50 anos. A lombalgia também é uma das causas das dores. A lombalgia é o tipo de dor na coluna mais frequente, sendo mesmo uma das queixas mais comuns. Estima-se que a lombalgia atinja cerca de 90% dos adultos ao longo da sua vida. Para além da dor, a lombalgia manifesta-se como rigidez, desconforto, tensão nas costas, sendo a intensidade muito variável, desde bem rápida a muito intensa, podendo variar ao longo do dia, com os movimentos em algumas posições ou atividades. Uma outra causa é a dorsalgia. O termo dorsalgia é usado para nos referirmos à dor na coluna dorsal, ou comumente chamada de dor no meio das costas, onde se localiza a região dorsal da coluna. Espondilite anquilosante também é uma das causas de dores nas costas, e ela é uma doença inflamatória crônica, por enquanto incurável, que afeta as articulações do esqueleto axial, que compreende os ossos da cabeça, tórax e coluna, especialmente as da coluna e ombros e dos quadris e joelhos. Não se conhece a causa da doença, que acomete mais os homens do que as mulheres. A partir do final da adolescência até os 40 anos, não tratada, pode tornar-se incapacitante. E para obtermos o diagnóstico, leva-se em conta os sinais e sintomas, os resultados de exames laboratoriais de sangue e os radiográficos das articulações da região sacroiliaca. O diagnóstico precoce é de extrema importância para evitar a progressão da doença e suas complicações. Uma outra causa é a espondilolistese, que corresponde ao deslizamento de uma vértebra sobre a outra e são também uma das possíveis causas para a dor na coluna. Esses deslizamentos vertebrais, apesar de não serem muito frequentes, atingem cerca de 5% das pessoas. Para além da dor, pode estar presente outros sinais e sintomas que apresentam algumas semelhanças com os anteriormente descritos, relativamente à hérnia discal por irritação das raízes nervosas. Os desvios da coluna vertebral, lordose, escoliose e cifose, podem também ser uma das causas para a sintomatologia. Os desvios na idade infantil, na criança, no adolescente e nos jovens, por norma, não provocam dores, exceto em alguns casos onde se verifiquem desvios mais acentuados ou outras desordens. Entretanto, no adulto, pode associar-se à artrose e à instabilidade da coluna vertebral, provocando o aparecimento de queixas.
Prometo para vocês que nos próximos vídeos falaremos mais especificamente de cada desvio e exercícios que podemos fazer para aliviar as dores e causar uma melhora nesses desvios. Outra causa é a estenose vertebral. A estenose vertebral, aperto na coluna, é também causa frequente de dor na coluna, fundamentalmente na população mais idosa. Para além de dor na coluna, podem ocorrer dormência, formigamentos, perda de força nos membros, perda de equilíbrio, disfunções viscerais e dos esfíncteres, entre outros. Outra causa é o aneurisma na aorta. O aneurisma na aorta é uma patologia grave e que pode também causar dores nas costas. O aneurisma é a dilatação de um vaso sanguíneo, de uma artéria ou veia. Nos próximos vídeos também estaremos falando de maneira mais específica dos tipos mais comuns de aneurisma que causam essas dores nas costas e na região abdominal. Síndrome de dor musculoesquelética, como fibromialgia ou polimialgia, também são causas de dores nas costas. Infecções dos ossos da coluna vertebral, como osteomielite, que por definição é um quadro inflamatório que afeta um ou mais ossos, geralmente provocado por infecção bacteriana ou fúngica. Quedas, estresse. Existem alguns distúrbios intraabdominais que podem causar dor irradiada nas costas e entre elas podemos citar apendicite, cálculo renal, pedra na vesícula, infecções na bexiga, endometriose, câncer de ovário, os cistos ovarianos, a torção testicular. De maneira geral, podemos entender que qualquer pessoa pode desenvolver dores nas costas, até mesmo crianças e adolescentes. E existem alguns fatores que podem colocá-lo em maior risco para desenvolver dor nas costas. O primeiro deles é a idade. Mesmo dizendo que essas dores podem atingir crianças e adolescentes, a idade influencia muito, porque é muito mais comum que ela aconteça com o envelhecimento, começando por volta dos 30 ou 40 anos. Um outro item é a falta de exercício. Músculos fracos e não usados nas costas podem levar a sentir essas dores. Excesso de peso. Carregar peso demais causa estresse extra nas suas costas. Doenças. Alguns tipos de artrite e câncer podem contribuir para a dor nas costas. Levantamento inadequado de alguns objetos, usando a musculatura das costas ao invés de usar as pernas para levar, podem levar a sentir dores nas costas também. Condições psicológicas. Pessoas propensas à depressão e ansiedade parecem ter um risco maior a dores nas costas. Fumar. Isso pode impedir seu corpo de fornecer nutrientes suficientes para os discos vertebrais nas costas. E para evitar sentir essas dores, vamos dar algumas dicas básicas que devem ser pensadas durante alguns movimentos do nosso dia a dia. Algumas são bem óbvias, mas sempre acontecem alguns relatos de alunos que cometem esses erros bobos. Vamos lá então. Se um objeto é muito pesado, não tente pegar sozinho, procure ajuda. Afaste seus pés para conseguir uma ampla base de apoio. Fique o mais próximo possível do objeto que você está tentando levantar. Dobre em seus joelhos e não na sua cintura. Contrai os músculos do abdômen se você for levantar o objeto ou deixá-lo no chão ou abaixá-lo. Levante-se usando os músculos das pernas. Evite ficar em pé por longos períodos de tempo. Se for necessário para o seu trabalho, tente usar um apoio para os pés. Exemplo, um banquinho. Alterne descansando cada pé sobre ele. Não abuse dos saltos altos. No trabalho, especificamente se estiver usando um computador, certifique-se que sua cadeira tem as costas retas, com assento ajustável. Apoios de braço e seja giratória também. Use um banquinho embaixo de seus pés, de modo que seus joelhos não fiquem mais alto ou mais baixo que seu quadril. Se você dirigir uma longa distância, em média, a cada 2 horas pare, desça, se alongue e ande por alguns minutos antes de seguir viagem. Traga o seu lugar o mais à frente possível para evitar a flexão. Faça exercícios para fortalecer as costas e melhorar a sua flexibilidade. E por último, um dos mais graves,
que encontramos muito hoje, cuidado com a obesidade.